Imagine uma colônia nos limites de uma vasta floresta. Imagine famílias, cheias de esperança, construindo novas vidas. Agora imagine voltar àquele lugar e encontrá-lo deserto. Esta é a história assustadora de Roanoke, a colônia perdida. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios. Em 1587, 115 homens, mulheres e crianças desapareceram da ilha de Roanoke, deixando para trás um mistério arrepiante que perdura até hoje. A única pista? A palavra Croatoan, entalhada em um poste. O ano era 1585. Um tempo de grandes explorações e descobertas, onde o mundo estava se expandindo rapidamente. Sir Walter Raleigh, um explorador inglês visionário e ambicioso, tinha como objetivo estabelecer uma colônia no Novo Mundo. Ele acreditava que isso traria grande riqueza e prestígio para a Inglaterra. A ilha de Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte, foi a escolhida. Parecia um local idílico, com suas paisagens exuberantes e promessas de novas oportunidades. A primeira tentativa de colonização falhou devido a dificuldades extremas, mas a esperança permaneceu. Os colonos enfrentaram fome, doenças e conflitos com os nativos. Em 1587, um novo grupo de colonos, liderado por John White, partiu para Roanoke com renovada determinação. Entre os colonos estavam a própria filha de White, Eleanor, e seu marido, Ananias Dare. Eles estavam cheios de esperança e sonhos de um novo começo. Pouco depois da chegada, Eleanor deu à luz uma menina, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo. Este evento foi um símbolo de esperança e continuidade. A colônia parecia destinada ao sucesso. Os colonos começaram a construir suas casas e a estabelecer uma comunidade próspera. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Tempestades, escassez de suprimentos e tensões crescentes ameaçavam a sobrevivência da colônia. John White, nomeado governador da colônia, enfrentou uma decisão difícil. Os suprimentos estavam diminuindo rapidamente e a sobrevivência dos colonos estava em risco. A situação era desesperadora. Ele concordou, relutantemente, em retornar à Inglaterra para buscar mais provisões. A viagem seria longa e perigosa, mas não havia outra opção. Deixando sua família para trás, White prometeu retornar o mais rápido possível. Ele sabia que cada dia de atraso poderia significar a diferença entre a vida e a morte para os colonos. No entanto, circunstâncias imprevistas atrasaram seu retorno. O mar estava agitado e tempestades violentas tornaram a viagem ainda mais perigosa. A Inglaterra estava em guerra com a Espanha e todos os navios disponíveis foram requisitados para o esforço de guerra. White foi forçado a esperar. Levaria 3 longos anos até que White pudesse zarpar para Roanoke novamente. Cada dia que passava, aumentava sua ansiedade e preocupação com o destino dos colonos. Em agosto de 1590, White finalmente retornou a Roanoke. Seu coração estava cheio de esperança, mas também de medo do que poderia encontrar. O que ele encontrou lhe deu calafrios na espinha. A colônia estava deserta. Não havia sinal de vida em lugar algum. As casas estavam vazias, suas estruturas de madeira apodrecendo. O silêncio era ensurdecedor e a sensação de abandono era palpável. Nenhum vestígio dos colonos, incluindo sua filha, neta ou qualquer um dos colonos, permaneceu. Era como se tivessem desaparecido no ar. A única pista para o seu destino era uma única palavra entalhada em um poste: Croatoan. Esta palavra misteriosa levantou mais perguntas do que respostas, deixando White e o mundo inteiro perplexos. A palavra Croatoan era uma pista tentadora e uma fonte de especulações infinitas. Croatoan era o nome de uma ilha próxima,
habitada por uma tribo indígena com a qual os colonos haviam tido algum contato. Teriam os colonos buscado refúgio com a tribo Croatoan, ou a palavra teria um significado mais sinistro? As buscas iniciais na ilha de Roanoke e áreas circunvizinhas não trouxeram respostas. O mistério dos colonos desaparecidos se aprofundou, lançando uma longa sombra sobre a jovem colônia. O destino da colônia perdida de Roanoke tornou-se um dos enigmas mais duradouros da história. Seção 5. O destino da colônia perdida. Teorias e especulações. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias foram propostas para explicar o desaparecimento dos colonos de Roanoke. Alguns acreditam que os colonos se integraram às tribos nativas, possivelmente a tribo amigável Croatoan. Outros sugerem um fim mais trágico, com doenças, fome ou conflito com tribos hostis, dizimando a colônia. E também há as teorias mais fantásticas, sussurros de forças sobrenaturais em ação. Teriam os colonos se deparado com algo antigo e malévolo na natureza selvagem do Novo Mundo? O mistério de Roanoke desperta a imaginação, convidando-nos a considerar possibilidades racionais e extraordinárias. Seção 6. A conexão Croatoan. A teoria mais persistente, e talvez a mais esperançosa, é que os colonos de Roanoke buscaram refúgio com a tribo Croatoan. Esta teoria sugere que, ao enfrentar adversidades insuperáveis, os colonos decidiram unir forças com os nativos locais, em vez de sucumbir à fome e ao desespero. A palavra entalhada Croatoan, encontrada no poste, parece apontar nessa direção. Este achado intrigante tem sido um ponto focal para historiadores e entusiastas, alimentando especulações e investigações ao longo dos séculos. Alguns acreditam que os colonos, enfrentando dificuldades e suprimentos cada vez menores, optaram por se assimilar à tribo, suas identidades inglesas desaparecendo ao longo das gerações. A decisão de se integrar com os Croatoan pode ter sido uma questão de sobrevivência, uma escolha pragmática em tempos de crise. Suas identidades inglesas desaparecendo ao longo das gerações. A fusão de culturas resultante teria criado uma comunidade única, onde tradições e costumes se entrelaçavam, formando uma nova identidade coletiva. As evidências que apoiam essa teoria incluem relatos de expedições posteriores de cativos europeus, vivendo entre tribos indígenas americanas, sugerindo que tal integração não era algo inaudito. Esses relatos fornecem um vislumbre fascinante de como as fronteiras culturais eram mais permeáveis do que se imaginava, sugerindo que tal integração não era algo inaudito. A convivência e a mistura de heranças culturais podem ter sido mais comuns do que os registros históricos tradicionais indicam. Será que os descendentes dos colonos de Roanoke ainda estão por aí, carregando os ecos da história de seus ancestrais em suas linhagens? A busca por respostas continua, com genealogistas e historiadores explorando cada pista possível, carregando os ecos da história de seus ancestrais em suas linhagens. A herança cultural e genética dos colonos de Roanoke pode estar presente em muitas famílias modernas, um testemunho duradouro da resiliência e adaptabilidade humana. Seção 7. Sussurros de guerra e fome. Nem todas as teorias são tão otimistas. Alguns historiadores acreditam que os colonos tiveram um fim mais trágico. O Novo Mundo era um ambiente hostil e implacável. Conflitos com tribos indígenas americanas hostis eram uma ameaça constante. A chegada dos colonos pode ter rompido o delicado equilíbrio de poder na região, levando a confrontos violentos. Outra possibilidade é que os colonos tenham sucumbido à fome ou a doenças. A vida nas primeiras colônias era precária, a escassez de alimentos era comum e a exposição a novas doenças podia ser devastadora. A falta de qualquer vestígio de esqueletos no local de Roanoke, no entanto, enfraquece essa teoria. Seção 8. Sombras do desconhecido. O mistério de Roanoke também atraiu sua cota de explicações sobrenaturais.
Alguns sussurram sobre antigos cemitérios indígenas, perturbados pela chegada dos colonos, e a maldição que se seguiu. Outros apontam para luzes inexplicáveis e ocorrências estranhas na área, insinuando algo de outro mundo em ação. Teriam os colonos passado por um portal para outra dimensão? Ou teriam sido abduzidos por seres de além das estrelas? Embora essas teorias possam parecer absurdas, a falta de uma explicação definitiva as mantém vivas no reino da especulação. Seção 9. O mistério permanece. Mesmo hoje, séculos depois daquele verão fatídico de 1590, o mistério da colônia perdida de Roanoke continua a fascinar e intrigar a todos nós. Escavações arqueológicas revelaram pistas tentadoras, mas nenhuma resposta definitiva. A história dos colonos desaparecidos serve como um lembrete severo das duras realidades enfrentadas pelos primeiros colonos e do poder duradouro do desconhecido. A colônia perdida de Roanoke permanece um quebra-cabeça não resolvido, um enigma histórico que continua a capturar a imaginação. É uma história que nos lembra que, mesmo na era da informação e da tecnologia, alguns mistérios estão destinados a permanecer sem solução, seus segredos perdidos nas brumas do tempo. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios.